O ministro Fernando Haddad afirmou que o pacote de medidas como alternativa ao aumento do IOF deve gerar pouco menos de 20 bilhões em arrecadação extra para o governo neste ano. A Luciana Verdolim vai trazer as informações porque essa medida também prevê uma redução de 5% nos gastos tributários. Conta aí, Luciana Verdolim, bem-vinda. Olha, o ministro, Cini, tenta mostrar o otimismo de que a proposta vai passar no Congresso Nacional. Uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos. Fernando Haddad, hoje, quando chegou ao Ministério da Fazenda, fez questão de ressaltar que a medida é importante, vem corrigir o que ele chama de distorções tributárias e esses 5% em 800 bilhões de reais em isenções e também desonerações é muito importante nesse momento para reorganizar as contas públicas. O ministro nega aumento de imposto. O que ele diz é que as distorções, havia muitas distorções em títulos de renda fixa, títulos do Tesouro Nacional, e esses títulos não ficarão menos atrativos, nem haverá aumento dos preços dos alimentos ou da casa própria no país. Nesse momento também, segundo o ministro da Fazenda, é de vital importância garantir o cumprimento das metas. A gente tem a declaração para acompanhar. Para cumprir a meta desse ano, para mirar o centro da meta desse ano, nós estamos negociando dividendos extraordinários com as estatais, a questão do PL do óleo, que é aquele perímetro adjacente ao que foi licitado, e essa questão que deve gerar alguma coisa, um pouco menos de 20 bilhões de reais. Com relação à medida provisória que foi editada com mudanças na tributação, o ministro diz o seguinte: hoje os títulos já são tributados em média de 15% a 22,5%. A expectativa é de aumentar um pouco de alguns títulos, reduzir um pouco, e a média vai ficar em algo em torno de 17,5% no país. Essa tributação, por isso o ministro diz que o governo está confiante na aprovação da proposta lá no Congresso. A gente também tem um trecho. O que está em jogo nessa MP? A questão das instituições financeiras não afeta nada a vida da população. Equilibra o pagamento de tributos das instituições financeiras, corrige uma distorção de títulos isentos que está criando problema para a economia do país. Isso não vai afetar os setores, porque nós temos outras formas de resolver que não penalizam o Tesouro e a Receita, e a questão das bets, que nós estamos recuperando a proposta original do governo, que diante dessa montanha de recursos está sendo direcionada para uma atividade que não gera um emprego. Segundo o ministro da Fazenda, tem a questão também de rebater as críticas que estão sendo feitas à tributação das chamadas LCAs, letras de crédito, imobiliário, e também da agropecuária, da agricultura, do agronegócio. E as críticas que estão chegando estão dizendo o seguinte: isso vai aumentar preços, vai prejudicar a população. O ministro diz que não. A gente também tem para acompanhar. O agro nunca cresceu tanto como agora. Nós vamos para o terceiro plano safra de crescimento. Você viu a inflação do mês passado. Caiu, sobretudo, no que diz respeito a alimentos. Estamos trabalhando isso. O dólar está caindo. A inflação veio bem, a do mês passado. Bom, isso não vai acontecer. O presidente Lula não vai deixar isso acontecer. Agora, nós temos outros instrumentos que custam menos para a sociedade. Entende? A gente tem que buscar apoiar os empreendedores ao menor custo para a sociedade. E é isso que nós estamos buscando fazer. Não vai faltar apoio. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ontem teve o mesmo discurso de que ele já estava sabendo da possibilidade de aumento da taxação e que isso não vai interferir de forma alguma nem nos preços, nem na saúde financeira dos produtores rurais.
Obrigado, Luciana Verdolim. Um ótimo trabalho para você. Alan Gani, você acredita que não haverá impacto nenhum com o aumento do imposto relacionado a esses setores, como menciona o ministro da Fazenda? Ele diz, o presidente Lula não deixaria isso acontecer. Evandro, é claro que haverá impacto. Por quê? Pelo seguinte, quando você tem a isenção tributária numa LCI, num CRI, ou seja, num investimento para o setor imobiliário, ou num CRA, ou numa LCA, investimento para o setor do agronegócio, ou numa debênture incentivada, significa que você está colocando dinheiro na empresa ou no banco e esse dinheiro está indo para esses setores, certo? Então, está aumentando o crédito para esses setores justamente porque o investidor tem isenção tributária. Ou seja, ele tem um prêmio para investir. Se aumenta o crédito, a taxa de juros acaba ficando menor. À medida que você diminui esse incentivo do investidor, encarece este investimento, à medida que passa a ter uma tributação, vai diminuir o crédito. Diminuindo o crédito, aumenta a taxa de juros, reduz a atividade econômica nesses setores. Fala, Segré. Vou te dar outro exemplo. Por favor. Complementando a perfeita explicação do Alan. Imaginemos que eu sou dono de uma empresa, você trabalha na minha empresa, vem e pede para mim um aumento de salário. Eu te digo, não, sabe o que é? A situação está complicada, não podemos, porque isso e tal. Aí, no dia seguinte, você vê que eu troquei de carro, vou viajar, comprei um avião, já fala, peraí, que situação complicada é essa? Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Muitas vezes. Ou ao contrário, eu vou e digo, agora você é o dono e eu sou o funcionário. Digo, preciso um aumento de salário. E aí você pergunta, por quê? Está aumentando a tua produtividade na empresa? Não, porque estou gastando muito. Esses dois exemplos refletem a situação de hoje do Brasil. Por um lado, o governo está dizendo, eu preciso arrecadar mais. Mas é para investir na saúde, na segurança, na educação? Não, é para gastar mais. É para fazer uma cobertura de um gasto absurdo, sem nenhuma contrapartida. E a outra é, preciso ganhar mais. Por quê? Porque estou gastando muito. Nenhuma das duas atende o conceito da sociedade. Dizer, eu estou fazendo um sacrifício, pagando. Cada 37 dias aumentou o imposto no governo Lula. Cada 37 dias aumentou o imposto do governo Lula. E aí você vê, e qual é o repertório? O que isso reflete em melhoras para a população? Nada. Então estamos gastando mais para gastar mais do governo. Estamos pagando mais tributos para que o governo continue na gastança. E aí vem a outra. Estão considerando esse dinheiro como arrecadatório. Não necessariamente vai ser assim, porque se tiver uma queda na atividade econômica, como muito bem mencionou Alan, a arrecadação vai cair também, mas o gasto vai continuar lá em cima, a conta não fecha, o déficit aumenta, aumento da dívida, tudo isso atrapalha o povo brasileiro. Felipe Monteiro, o governo federal tem como principal slogan união e reconstrução. O Gustavo Segré está dizendo que esse dinheiro que serviria para arrecadação não é nem para reconstruir, nem para investir, é para uma gastança. Você concorda? Eu não concordo não, viu? Por quê? Vindo aqui o Segré, eu já esperava essa resposta, mas por quê? O Gani colocando aqui, eles esquecem que tem várias questões ali que foram colocadas nessa medida provisória que, na minha opinião, são saudáveis. Como? Por exemplo, aumentar de 12% para 18% o imposto sobre a Bet. Quem é contra aqui? Você é contra, Segré? Ninguém. Não. Então, mas a gente está falando da LCI. São a favores. Quanto arrecada isso? Ou seja, arrecada isso? Bilhões. Quanto? Bilhões. Não vai na rede. Ou seja, você que mudar a distorção do mercado, que fintech pagava 9% só de imposto e banco, instituição financeira normal pagava 15%, colocar todos numa alíquota uniforme, vocês são contra isso? Claro que não, óbvio que não. E aí entra o ponto que eu acho principal, Cine. Eles falaram que afetaria a população, vai afetar em nada a população, grande parte desses tributos, né? LCA, LCI, crédito do setor imobiliário, do setor agrícola, né, em 5%, não vai acarretar nenhum tipo de mudança, porque são setores subsidiados. Isso que eles esquecem. O Plano Safra, por exemplo, da agricultura, foi mais de 20 bilhões de reais para o Plano Safra da agricultura. O maior Plano Safra da história do Brasil. Ou seja, o mercado já é subsidiado. Qual o problema de pagar 5% caso emitir título de crédito? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Nenhum problema. Eu respondo o cara, e eu não quero defender o governo, não. Até porque eu me coloco contra o governo em vários pontos. Não parece. Mas também que fazer o discurso da terra arrasada nessa situação, não dá para aceitar. Francamente, não dá para aceitar. Ô, Pepe, sem entrar no julgamento moral de qual é o problema de pagar, uma questão simplesmente de causa e consequência. Você encareceu
estes investimentos, certo? Você diminuiu o então, prêmio. Subsídio, pô. Não, você diminuiu o prêmio. Você está pagando agora Subsídio. 5%. Aí você faz conta e fala assim, opa, compensa mais um CDB, compensa mais um título do Tesouro, etc. Está indo menos dinheiro para uma LCI, que é um dinheiro carimbado lá para o setor imobiliário. Está indo menos dinheiro lá para uma LCA, que é um dinheiro para o agronegócio. Diminuiu o crédito. Se vai diminuir esse crédito, Pepe, o que ocorre? Diminui a oferta de crédito, a taxa de juros aumenta. É uma questão simples, oferta e procura, Pepe. Peraí, Pepe, eu quero ouvir o Zé Maria Trindade também para ele trazer a argumentação dele. Vai lá, Zé. Para início de conversa, fim de subsídio é aumento de impostos. Não tem outro nome, né? Aí você pode até discutir sobre subsídios. Eu sou contra, isso vicia o mercado, desequilibra, né, cria gorduras onde não existe. Alguns subsidiados, empresários, colocam o dinheiro no bolso em vez de reduzir o preço do produto. Então, o subsídio não é bom para a economia e o corte de subsídio é aumento de impostos. Não tenho a menor dúvida disso. A ideia do governo é arrecadar. Agora, o Segré falou de uma situação aqui muito óbvia, mas hoje, Segré, a obviedade está difícil, né? Você tem que insistir, tem que falar. Qual traduzindo, é o gasto bom e o gasto mal. Qual é o gasto bom? É você aplicar em infraestrutura, é você investir em projetos que possam levar o país a se desenvolver, a criar mais novos empregos, a movimentar a economia. E o gasto ruim, qual que é? É na máquina. E o grosso do orçamento está indo na máquina pública. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está em maus lençóis, porque ele não está... O governo perdeu o poder de proposição no Congresso Nacional e não vai aprovar nenhuma medida nova e vai ter que entubar a derrota no IOF e vai ficar em dificuldade. E aí vem com ameaça, o líder do governo hoje me disse, olha, qualquer coisa a gente mexe nas emendas parlamentares. Eu duvido, Deodó, que alguém vai mexer nas sagradas emendas parlamentares das excelências aqui, né? Não vai contingenciar a emenda parlamentar. Ou seja, o governo vai ter dificuldades de execução. Setores vão parar se não acontecer alguma coisa. Então, era o momento do governo calçar as sandálias da humildade, negociar no Congresso Nacional e talvez aprovar um projeto de futuro, né, para liberar o Brasil dessas amarras que estão aí dos fundos constitucionais e desse engessamento do orçamento. O que foi, Segré? É que quando o PP coloca essa situação de vocês são contra o aumento do imposto das bens? Não. Vocês são contra a questão dos subsídios? Somos. Então a pergunta seria, por que em lugar de aumentar o tributo não diminui os subsídios diretamente? Vai diminuir 5%. Não, mas diminui muito mais. E aí vem a outra. Aumenta os impostos das bets? Fantástico. Qual é o destino desse valor? É investimento? É infraestrutura? Não. É para cobrir um gasto público da máquina. Isso é ruim. 109 deputados, entre União Brasil e Partido Progressista, que já falaram vai ser contra o aumento. É gente que tem 4 ministérios. O pessoal que está dentro do barco está abandonando o navio, está dizendo, cara, esse navio está afundando, não quero isso não. E se não for aprovado, e muito provavelmente não será aprovado no Congresso, o governo vai fazer o quê? Não seria muito melhor dizer, gente, preciso aumentar esse imposto, mas em compensação eu vou diminuir esse gasto aqui. O governo só pensa em arrecadar, é taxar, é gastar, é taxar e gastar. Diminuição de gasto, ninguém fala.